Jó capítulo 8. Talvez você conheça alguém que acredite piamente que todo e qualquer tipo de sofrimento é fruto de pecado. Que acredita que pessoas que não erram não sofrem. Mas o que essas pessoas fizeram com a parte da Bíblia em que o Senhor diz que no mundo tereis aflições? Quando ele fala que haveria o vale da sombra e da morte. Quando ele fala sobre perseguições, perdas e tantas outras coisas. É muito natural que a gente procure em nós onde foi que erramos quando começamos a atravessar um momento difícil. Mas a gente não pode fazer disso uma autodestruição. A verdade é que sim, todas as nossas atitudes trazem suas consequências, boas ou ruins. Mas também é verdade que o sol nasce para todos e nem sempre o dia mau é consequência de um pecado. Todos passamos pelo dia mau. Em que pecou Daniel, por exemplo, para ser tão odiado ao ponto de sofrer pena de morte? Porque ele não foi poupado de ir para a cova dos leões. E os amigos dele em que pecaram para ir para a fornalha de fogo? E Jesus? Não havia absolutamente nenhum pecado nele. O que havia era um plano incrível de Deus. A verdade é que Deus não nos deve satisfações, mas nós devemos a Ele confiança absoluta em todo e qualquer momento, porque Ele é digno de confiança. Bildade, esse amigo de Jó, fazia parte daqueles que acreditam que só sofre quem pecou. E para defender a justiça de Deus, ele pecou ferindo seu amigo Jó. A crueldade dele foi tão grande que ele afirma no começo da sua fala, no versículo 4, assim: quando seus filhos pecaram, falando a Jó, quando pecaram contra Deus, ele os castigou pelo mal que fizeram. Que coisa difícil de ser ouvida por alguém que está ainda sofrendo tão grandiosamente a dor do luto. Ele desrespeitou de modo absurdo a dor que Jó sentia pela morte dos seus filhos. E para que aquilo? Será mesmo que Deus precisa de defesa? Ainda mais desse tipo de defesa que para ser feita precisa arrebentar com alguém já tão arrebentado? Deus é justo e ponto final. Bildade parece impaciente com o lamento de Jó, um tanto intolerante. Como falamos, Deus não nos deve satisfações. Não vamos entender tudo nessa vida. E muitas vezes, ficar nos desgastando para entender aumenta ainda mais o nosso sofrimento e nos distancia de Deus, o que é ainda pior. Mesmo sem entender, precisamos confiar no Deus que servimos. Ele nos amou primeiro. No fim do capítulo, Bildade, no versículo 21, diz assim: mas quanto a você, Deus encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. E nisso sim ele acertou. Realmente era a verdade de Deus, que veremos acontecer na vida de Jó mais para frente. Quanto a nós, que busquemos sempre guardar a nossa confiança no Senhor, porque ela nos trará grande galardão, do tipo que só Deus sabe e pode nos dar. Que Deus nos ajude a guardar essa confiança em nome de Jesus.